Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que você, seus familiares e amigos, pessoas queridas estejam bem em meio a esse contexto em que estamos vivendo. Hoje eu vim falar de um tema muito importante para o GEDAM, é um dos temas pilares do grupo, que é abordado nos grupos de estudo, que é técnicas de estudo. É um tema que eu gosto muito de falar sobre. Vamos lá? Bom, me apresentando, meu nome é Isabela Cristina, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente sou secretária-geral do GEDAM e também membro das diretorias de Relações Externas e Relações Humanas do grupo. Antes de abordar o tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Por que falar de técnicas de estudo? Para alguns, na verdade para muitos, pode parecer óbvio, né? Eu quero saber qual que é o melhor método de estudo para mim. Eu quero melhorar a forma com a qual eu estudo. Eu quero ser mais produtivo, eu quero render mais. Eu quero estudar melhor em menos tempo. E por aí vai. Claro que são tópicos, são pontos muito válidos. Porém, hoje eu gostaria de trazer um outro aspecto do porquê abordar técnicas de estudo. Aí você deve estar se perguntando, mas que aspecto? Eu vim procurando melhorar meu estudo, ser mais produtivo, não deixar a matéria acumular. Sim, claro, são questionamentos, são demandas muito válidas. Mas eu quero trazer para vocês um outro lado do porquê abordar técnicas de estudo, que é justamente o lado humano, o lado ser humano. Somos diferentes. Somos pessoas com gostos diferentes, com experiências, com origens diferentes. Somos diferentes em essência, aparência, modo de falar, modo de se comportar, de gesticular. E, consequentemente, também aprendemos de forma diferente. Ou seja, um método de estudo que para mim pode dar super certo, para você pode não funcionar de jeito nenhum. E tudo bem. Somos diferentes, essa é a nossa essência enquanto seres humanos. E por que eu estou falando isso? Junto com a jornada do aprendizado, anda a jornada do autoconhecimento. É muito necessário que nós saibamos as nossas prioridades, os nossos pontos fortes, as nossas necessidades, para que, a partir disso, nós saibamos avaliar quais os métodos que seriam ideais para nós. Então, eu convido vocês a fazer essa jornada de autoconhecimento, a se entender o que vocês estão procurando enquanto estudantes, enquanto aprendizes e enquanto agentes ativos do processo de construção do aprendizado. Para mim, eu acredito que o aprendizado, o estudo e o autoconhecimento, eles andam muito juntos. Bom, falando agora sobre o tema, propriamente dito, o que eu vou abordar com vocês hoje? Hoje eu vou abordar 3 tópicos. O primeiro deles é a famosa curva de aprendizagem. O segundo, o método Cornell de anotações. E terceiro, flashcards. Bom, abordando com vocês agora a oficina, os temas de oficina propriamente ditos, eu vou falar um pouco sobre curva de aprendizagem. O que é essa curva? O que ela diz? Bom, essa curva diz que, a partir do momento que eu entrei em contato com uma nova informação, com o passar do tempo, eu vou reter cada vez menos dessa informação na minha memória de longo prazo, sendo que essa redução da retenção do conhecimento é exponencial. A curva azul representa bem o que eu acabei de falar para vocês. Porém, a gente pode perceber que existem outras curvas, e que elas estão associadas a um processo, um método, na verdade, que a gente chama de revisão espaçada.
Sendo que na curva vermelha a gente tem uma revisão com horas depois do primeiro contato, a curva amarela dias, a curva verde semanas e a curva azul meses. O que a gente pode observar é que a cada curva dessa, a inclinação é reduzida. Ou seja, eu tenho cada vez menos perda de conhecimento e retenho mais conhecimento na minha memória de longo prazo. Sendo assim, a gente consegue concluir que o processo de revisão espaçada é muito importante para que tudo aquilo que você está estudando, toda aquela informação com a qual você entrou em contato, esteja retida na sua memória de longo prazo. Quem escreveu essa curva foi um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Agora, vocês devem estar se perguntando, por que essa perda de retenção ocorre? Não seria tão mais fácil se eu entrasse em contato com a informação uma vez e eu conseguisse reter tudo para sempre? Seria. Mas infelizmente, ou não, nosso cérebro tem um dispositivo, um mecanismo muito esperto chamado de poda neural. E o que faz essa poda neural? Ela detecta sinapses inativas, sinapses não utilizadas, e por meio de mecanismos apoptóticos, ela faz com que essas sinapses sejam destruídas. Ou seja, aquela sinapse daquela informação que você entrou em contato e nunca mais viu, ela se perde nesse processo. Por isso você acaba esquecendo aquele conteúdo. Por isso que é muito importante manter o que a gente chama de revisões espaçadas. Para todos os assuntos que a gente estiver aprendendo, estiver estudando, é importante que a gente esteja sempre em contato com eles, para que dessa forma a poda neural seja inibida e para que a gente aumente o percentual de retenção de conhecimento e para que a memória de longo prazo desse conhecimento seja consolidada. Bom, falando agora do segundo tópico da nossa oficina, vou falar um pouquinho sobre o método Cornell, que é um método de anotação bastante útil e bastante famoso. Ele consiste em você dividir a sua área de anotações, seja ela uma folha de papel ou um documento no seu computador, em 3 partes. A parte de anotações, propriamente dita, que é a parte branca, a parte de palavras-chave, que é a parte verde, e a parte de sumarização, que é onde está de vermelho. E como que eu uso esse método? Primeiramente, quando eu estiver na aula ou em qualquer outro processo em que eu tenha que tomar notas ou que eu queira tomar notas, eu vou usar a parte branca para anotar o que foi dito, o que eu estiver ouvindo ou vendo. Essas anotações podem ser feitas tanto em texto, quanto em esquemas ou desenhos. É da maneira que for mais confortável para você, da maneira que você se sente mais adaptado a anotar. Depois que você tiver anotado, depois que tiver acabado a lição ou a aula, é hora de a gente preencher a coluna verde, que é a coluna de palavras-chave. Essa coluna funciona da seguinte forma. Eu releio todas as anotações que eu fiz e eu vou tentar resumir essas anotações em palavras-chave. Palavras essas que têm que ter relação direta com o que eu anotei. Então, por exemplo, eu vou falar de botânica. Eu estou estudando, sei lá, angiosperma. Uma palavra-chave que a gente pode falar é fruto, né? E isso vale para qualquer conteúdo. A importância da coluna verde é você tentar identificar o máximo de palavras-chave para aquele assunto. Essa identificação vai te ajudar no próximo passo, que é a sumarização. O que é a sumarização? Uma dica boa é você pensar, se eu fosse explicar esse conteúdo para alguém de forma simples, como que eu explicaria? Essa é basicamente a sumarização que você faz no Cornell, que é você explicar com suas próprias palavras, da maneira mais sucinta possível, aquele conteúdo que você organizou as suas informações, as suas anotações. Ele é um método ótimo para disciplinas ou conteúdos mais conceituais, que necessitem de um raciocínio e que tenham um conteúdo bastante denso. Ele auxilia a enxugar as anotações, que podem ficar um pouco extensas
usando o método tradicional de anotação. Bom, abordando agora o nosso terceiro tópico da oficina, nós vamos falar um pouco de flashcards. E o que são os flashcards? São pequenos cartões, nos quais, na parte frontal, eu vou colocar um conceito, um termo, uma informação incompleta, uma imagem, uma estrutura, no qual eu tenho que identificar. E no verso eu vou colocar a resposta para aquilo que eu coloquei na frente do cartão. Esse método é bastante usado, é bastante famoso para disciplinas mais visuais, como, por exemplo, anatomia, citologia, aquelas disciplinas que a gente tem imagens, tem lâminas, tem peças, tem estruturas para identificar. Os flashcards são bem famosos para o estudo de anatomia. Falando sobre flashcards. Antigamente, há algum tempo atrás, eles eram feitos à mão. Mas hoje em dia, nós temos algumas opções de aplicativos, de programas, tanto para Windows quanto para Android e iOS, e que elas tornam o processo de fazer os flashcards e de estudar via flashcards mais fácil. Um desses programas é o Anki. O Anki, ele é um programa que ele te permite fazer os seus próprios cartões, mas ele também tem um acervo de cartões, no caso de baralhos, muito grande. Inclusive baralhos de temas médicos, de disciplinas médicas. O Anki também tem um conceito interessante, que é em relação à repetição espaçada, que foi o que a gente viu na curva de aprendizado. O Anki, ele seleciona cartões para você de acordo com os cartões que você já fez. Então, por exemplo, se eu ver um cartão agora, ele vai repetir esse cartão para mim daqui 10 minutos, depois daqui 1 hora, depois daqui um dia, e assim vai. Ele usa aquele conceito de repetição espaçada para te mostrar os cartões que você tem que ver. Então, ele já faz isso automaticamente. E isso é bem útil. Por isso que o Anki é muito famoso para quem gosta de usar flashcard para estudar. Para quem quer saber mais sobre Anki, para quem quer testar, para quem não sabe como usar, ainda tem dúvidas, mesmo conhecendo o Anki, ainda tem dúvidas sobre a utilização, o GEDAM promoveu no semestre passado, primeiro semestre de 2020, um mastermind sobre Anki. E foi um mastermind muito bom. Está gravado no YouTube do GEDAM. Eu vou disponibilizar o link para vocês. E para quem quiser, para quem tiver interesse, apesar do mastermind ser um pouco longo, foi bem detalhado o método, no caso, de como você faz os baralhos, de como você executa, de como você programa os baralhos, de como você consegue baixar baralhos prontos e usar esses baralhos no seu Anki. Então, é um mastermind muito bom. Está disponível no YouTube. Quem tiver interesse é só acessar. A gente tem também o Osmosis, que é um aplicativo que, além de flashcards, tem outros conteúdos relacionados à aprendizado em medicina. Vale a pena também, ele é um aplicativo muito bom de ser usado, tem outros conteúdos. Mas o Anki geralmente é o que é mais usado. A gente tem outros, como o Tiny Cards. Além disso, o Duolingo, não sei se vocês conhecem, aquele aplicativo para aprendizado de línguas, ele também utiliza o conceito de repetição espaçada. E é uma opção bem bacana para quem quer aprender uma língua, mas não consegue se dedicar tanto agora ou não consegue pagar. É um aplicativo gratuito e é bem interessante. Bom, pessoal, é isso para a primeira parte da oficina. Gostei muito de abordar esse tema com vocês. Qualquer dúvida, sugestão, questionamento, meu contato está no segundo slide da apresentação. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Olá! Seja bem-vindo à segunda parte da apresentação sobre técnicas de estudo. Meu nome é Lídia Duarte, eu faço medicina na UFMG, sou diretora de ensino e coordenadora do GEDAM e estou no grupo há 3 anos e meio. Esse é meu contato, meu Instagram e meu e-mail, caso queiram discutir alguma coisa comigo, tirar alguma dúvida, tá? O que a gente vai falar nessa apresentação? Bem, primeiro a gente vai falar sobre mnemônicos e palavras da memória, depois sobre o método Feynman e, por último, mapas mentais.
Então vamos lá, mnemônicos e palácios da memória. Você sabe o que são isso? Bom, essas técnicas vão se basear no fato de que o nosso sistema sensorial é capaz de capturar uma quantidade muito maior de informações e solidificá-las. E a gente retém muito melhor essas informações quando a gente correlaciona conteúdos diferentes. Então tá, vamos pensar. Mnemônico, você conhece algum? Você lembra de algum? Bem, mnemônicos são pequenas frases, poesias ou sequências de códigos que nos ajudam a... Então, vamos lá, começando de novo. Olá, seja bem-vindo à segunda parte da apresentação sobre técnicas de estudo. Meu nome é Lídia Duarte, eu faço medicina na UFMG, sou diretora de ensino e coordenadora do GEDAM. Esse é meu contato, caso queiram tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa. O que a gente vai abordar nessa apresentação? Bem, primeiro a gente vai falar sobre mnemônicos e palácios da memória, depois sobre o método Feynman e, por último, mapas mentais. E o que são mnemônicos e palácios da memória? Bem, essas técnicas vão partir do pressuposto de que o nosso sistema sensorial é capaz de capturar uma quantidade muito maior de informações e solidificadas, e que a gente retém muito melhor isso quando a gente correlaciona conteúdos diferentes. Mnemônicos são pequenas frases, poesias ou sequências de códigos que nos ajudam a decorar conteúdos difíceis de serem correlacionados. Por exemplo, o ABCDE do trauma, o ABCDE do melanoma, reficofage lá da biologia, para falar de reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie, né? E como fazer um mnemônico? Bem, a gente primeiro tem que ter prática. Mas para começar do zero, vamos dar uma dica bem fácil para vocês aí. Faça uma lista de coisas para serem gravadas. Pode ser uma lista de órgãos, uma lista de sistemas. Pegue a primeira letra, às vezes até a segunda também, para formar uma sílaba. A primeira e a segunda de cada um desses itens e forme uma palavra que vai fazer sentido para você. E pronto, você tem seu primeiro mnemônico. E o Palácio da Memória? Bem, quando a gente fala de Palácio da Memória, a primeira coisa que a gente lembra do lado de Sherlock Holmes, né? Que ele consegue muito bem formar essa associação. Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, mas eu não sei por onde começar. Ah, mas tem que ter muita prática, eu não tenho prática com isso. Bem, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Esse aqui é o mapa de uma casa, né? Vamos ver o que tem nessa casa. Bom, começando pela garagem. Da garagem a gente vai para a sala. Para a sala tem a sala de estar. Da sala de estar a gente tem uma cozinha. Da cozinha uma área de serviço, uma varanda, uma varanda gourmet. Aqui tem uma área de serviço, um banheiro, um quarto, outro quarto, uma suíte com um banheiro. Uma casa simples, não é mesmo? Então vamos pensar. Feche os olhos primeiro. Comece imaginando que na garagem, sobre o carro, tem uma penca de bananas cobrindo todo o carro como se fosse uma capa protetora do veículo. Depois vai na sala de estar e visualize que no lugar do sofá tem uma estrutura de caixa de sabão em pó, que você pode se sentar. Vá para o lavabo e na hora que você abrir a torneira, você vai ver que está jorrando leite de lá e não água. Na sala de jantar tem um frango sentado em uma das cadeiras. No meio da cozinha tem um pé de mamão plantado. Você passa pela varanda e vê que está chovendo feijões. Na área de serviço, a máquina de lavar está batendo uma massa de pão. E ao ligar o chuveiro, a água sai preta, que nem café. A cama do primeiro dormitório está vermelha, cheia de massa de tomate. E no segundo quarto você não consegue nem entrar porque tem ovos pelo chão. E na suíte? Bom, o travesseiro da suíte tem farinha dentro. E o banheiro está cheiroso porque as paredes são cheias de orégano. E aí, conseguiu ver a lista de compras? Então, esse é um exercício simples, né? Que a gente consegue gravar aí. A banana, o orégano, o leite, o frango, né? O mamão. O que mais? O que mais que você consegue lembrar aí? Bom, seguindo agora pelo método Feynman. Feynman, ele ganhou um prêmio Nobel, ele era um físico, e ele falava que com esse método a gente consegue aprender qualquer coisa. Bom, qualquer coisa mesmo. Nossa, mas eu quero saber que método é esse método inovador, vou usar ele para minha vida toda, enfim.
Sabe aquele colega seu que tem uma dificuldade? E aí você senta do lado dele e tenta explicar a matéria para ele, a fim de que ele comece a entender o conteúdo. E você fala de forma simplificada as coisas. Bom, assim você está exercitando o método Feynman. O que é esse método Feynman? Primeiro você vai pegar um conceito. Você vai pegar esse conceito e vai falar tudo que você sabe dele para uma pessoa leiga. Mas eu não tenho com quem treinar. Bem, o que você acha de escrever uma carta? Escreva uma carta para uma pessoa que não entende desse assunto. Pega um conceito e fala tudo dele lá. Depois você vai pesquisar. E quando você pesquisa, é para você identificar as suas lacunas de aprendizado. É para você identificar o que é que está faltando, quais informações faltam nesse seu texto. Você vai completar o texto. Por último, você vai revisar tudo e vai simplificar ainda mais. Vai deixar tudo mais conciso e mais coeso, tá bom? E assim você consegue fazer o método Feynman. E por último, os mapas mentais, que eu adoro utilizar. Bem, a gente já vê que os mapas mentais eles utilizam quase tudo que a gente viu aqui hoje sobre as técnicas de estudo. É uma ótima ferramenta de anotação, né? A gente já tinha visto lá o Cornell, por exemplo. Agora o mapa mental também é uma ótima ideia para poder anotar durante as aulas. A gente viu nos flashcards, que eles são uma ferramenta de revisão espaçada. A gente pode fazer flashcards com mapas mentais também, e é ótimo para isso, e revisar de forma espaçada. A gente viu a ideia de associações ali em mnemônicos e no Palácio da Memória. Bom, o mapa mental a gente também vai utilizar muitas associações e muitos mnemônicos. A gente viu a parte de simplificar e tornar tudo mais conciso e coeso. Bem, aqui também vai ser a mesma coisa. Então o mapa mental ele vai juntar isso tudo, né? Você vai pegar um tema principal, por exemplo, isso eu fiz a partir de um artigo. O título do artigo era esse, que está aí no centro. Coloquei o título no centro. E a partir dele eu fui puxando palavras-chave e organizando essas palavras-chave em séries. E essa é uma forma muito boa da gente conseguir formar esse mapa de informações do nosso cérebro, né? E quanto mais a gente vai revisando, a gente vai observando esse mapa, mais essa imagem se torna fixa na nossa cabeça. E daqui a pouco você está lembrando da cor que você utilizou para escrever tal palavra-chave, entendeu? Então, durante a prova você lembra, nossa, isso estava de azul claro, nossa, isso estava de vermelho. E o nosso cérebro associa isso tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever à mão. Gosto de usar muitas cores, né? Usar cores diferentes para falar sobre partes diferentes do mapa mental também é muito bom, é muito bacana. Faz o cérebro gravar ainda melhor, né? Mais uma informação. Mas tem gente que prefere fazer isso digital. Tem gente que fala que fazer à mão é mais desorganizado, né? Que prefere uma coisa mais organizadinha. Pois bem, aqui a gente tem vários exemplos de ferramentas que você pode fazer o seu mapa mental de forma mais organizada. Tem o Go Conquer, iMindMap, o Google, enfim, vários exemplinhos aí para você. E por último, qual é o método mais eficiente? A gente já viu todos esses. Bom, eu vou ter que te falar uma coisa. Não existe método mais eficiente. O melhor método vai depender do seu contexto, da sua demanda, do seu objetivo e de você. Vai depender com o que melhor se encaixa com você. Com o que você dá mais certo. Seu objetivo é estudar para a prova daqui a 2 semanas ou gravar esse conceito para o resto da sua vida. O seu objetivo é estudar isso agora ou estudar isso na semana que vem. Seu objetivo é juntar todos os conceitos e ser mais simples e coeso possível? Qual o seu contexto, qual matéria? Você pode utilizar métodos diferentes de anotação, métodos diferentes de estudo para matérias diferentes. Mas o que é importante disso tudo que a gente está discutindo? É importante que você saiba utilizar esses métodos, que você conheça esses métodos de estudo e que você saiba adequar esses métodos para suas demandas. Você saiba adequar eles no seu dia a dia e que você experimente, porque é experimentando eles que você vai conseguir decidir qual que é o melhor método para você. Muito obrigada por ter visto essa apresentação, muito obrigada por ter chegado até aqui, por ter entrado nessa jornada com a gente. A gente espera que que você tenha se desenvolvido
por chegar até aqui, que você tenha aprendido muito. Esses são os nossos Instagrams, nossos e-mails. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algo a ser dito. Qualquer coisa, pode comentar que a gente vai estar respondendo, tá? E a gente agradece de coração por você ter chegado até aqui. As nossas referências foi a apostila de coordenadores do GEDAM. E é isso, gente.